Olá, docinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Luana Matos e esse é o canal Devaneios Adocicados. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro It, A Coisa, que eu li e eu vim contar pra vocês a minha opinião. E antes de mais nada, por favor, fica até o final porque você não vai se arrepender. Toda essa história começou comigo e com o Renato indo até o cinema junto com um casal de amigos que nos chamou pra ver o It, A Coisa. E eu sou muito medrosa pra ver filme de terror no geral, quanto mais no cinema, embora eu leia muitos livros de terror. E a gente teve que sentar bem na frente porque a sala tava muito cheia. Então todos os sustos, que já seriam sustos, ficaram muito piores porque a gente tava assim, de cara com a tela. Então o Pennywise tava quase pulando no meu colo. E eu saí de lá fascinada com o filme, querendo muito comprar o livro. Eu preciso comprar esse livro, eu preciso ler essa história. Então, o que eu fiz? Eu esperei até ele entrar em promoção. E aí eu comprei ele na Black Friday e paguei R$44 nessa coisinha pequenininha aqui. Não tem como dizer que esse vídeo não vai ter spoiler, porque vai ter sim. Tem algumas coisas que aconteceram aqui que não tem como eu deixar de falar pra vocês. E isso seria spoiler, porque tem spoiler do final, então... Mas, mesmo se você quer ler, fica até o final, porque vai valer a pena, eu garanto pra você. Esse livro, e consequentemente esse vídeo, não é adequado pra criança e também não é adequado pra pessoas muito sensíveis. E quando eu tô dizendo isso, eu não tô falando só sobre o terror, mas sim porque contém algumas cenas que são muito pesadas aqui, que deixariam qualquer pessoa chocada. Então, se você é daquela pessoa que assistiu o filme e ficou chocado com aquela cena em que o Henry quase atira num gato, bom... tem coisa muito pior aqui. Antes de eu começar a contar minha opinião pra vocês, eu preciso dar uma resumida que é bem resumida de mais ou menos o que acontece pra vocês entenderem um pouco a história. A história se passa em Derry, que é uma cidade do Maine, e essa cidade simplesmente tem índices de assassinato e violência e esse tipo de coisa muito acima do normal, muito acima do que qualquer outra cidade. E, incrivelmente, os cidadãos da cidade parecem não notar isso, parecem completamente indiferente a esse tipo de coisa. E também existe um ciclo que acontece mais ou menos a cada 27 anos, onde as pessoas morrem, as pessoas desaparecem, geralmente crianças e adolescentes, e inicia, e aí tem várias mortes, desaparecimentos, e sempre acaba com acontecendo alguma coisa muito trágica, e aí encerra. E aí só volta a violência normal da cidade, que já é um pouco acima da média. E aí parece que tem uma força em cima dessa cidade que faz com que as pessoas simplesmente não notem que isso está acontecendo. Elas notam que as pessoas estão morrendo, só que elas não ficam do jeito que elas ficariam normalmente. O irmão do Bill, pra quem assistiu o filme, sabe quem é Bill. Pra quem ainda não assistiu, Bill é esse menino aqui. Ele é meio que protagonista, então a história se passa meio que em volta dele. E acontece que bem no comecinho do filme, do livro, o irmão dele morre. O irmão dele é morto pelo bueiro, aquela típica cena lá do bueiro. E no filme, o menino some, né? Ele é engolido pelo bueiro, pela coisa no bueiro. Já no livro, ele morre mesmo. A coisa arranca o braço dele, e aí ele fica lá sangrando até a morte. Então, no livro, o Bill ele não tá atrás do irmão dele. O Bill tá atrás de vingança por quem matou o irmão dele. E além dele, as outras crianças são Richie, Stan, Mike, Ed, Ben e Beverly. E a primeira parte, basicamente, é esse grupo de crianças seguindo o Bill, que também é uma criança, em busca da sua vingança contra o Pennywise e enfrentando situações absurdas e assustadoras e, assim, muito tensas. E na segunda parte são essas mesmas pessoas, porém agora adultas, voltando pra Derry por causa de uma promessa que eles fizeram no final da primeira parte. Se a coisa voltasse, eles voltariam também pra enfrentá-la. Como as duas histórias acontecem meio que simultaneamente, você só acaba descobrindo o final da primeira parte no final do livro, praticamente umas 20 páginas antes do livro acabar. São 1103 páginas com letrinhas bem miudinhas, que meio que se prolongam mais e mais e mais. Por exemplo, no livro existe uma estátua, que é a estátua de Paul Bunyan. Essa estátua é uma estátua de 20 metros feita de plástico. Ok. Porém, não basta só falar que ela é uma estátua de 20 metros feita de plástico e prosseguir para a cena que ela aparece. Tem que falar por que ela resolveu ser feita, aonde ela foi feita, quem fez, como fez, de onde saiu o material,
quem foi a favor e quem foi contra na cidade de colocar aquela estátua e por onde ela tá. Isso são quase 3 páginas, sendo que depois vai ter uma cena de mais ou menos 2 páginas com a estátua. E aí depois ela vai ser mencionada 1 ou 2 vezes, mas tanto essa cena que vai ter com a estátua, quanto as menções, não necessariamente você precisa saber a história dela. Eu sei que esses trechos de enrolação são muito necessários algumas vezes para dar corpo pro livro, mas olha o tamanho disso daqui. Ele já tem corpo suficiente. Vocês conseguem imaginar quantas vezes esse tipo de cena se repete aqui, onde é simplesmente escrita, quando na verdade não era tão necessário assim para o desenrolar da história? Outras 3 coisas que me fizeram me aborrecer demais com esse livro. Bom, na verdade foram mais de 3 coisas, mas essas 3 coisas são as que eu achei mais importantes. A crueldade animal gratuita, o racismo e a sexualização infantil. Vamos começar pela crueldade animal gratuita. Existe um personagem que ele só existe no livro, basicamente, porque ele foi cortado ou ele simplesmente não recebeu destaque no filme, que é o Patrick. Ele é um dos Bullers, amigos do Henry, e ele é simplesmente mais pancado da cabeça que o Henry. E olha que o Henry fez um H na barriga do Ben com uma faca e pretendia escrever o nome dele inteiro. Ele é simplesmente louco da cabeça. Ele matou o irmão mais novo, quando o irmão mais novo ainda era um bebê e ele devia ter uns 5 anos. E isso, pra começar, é uma cena bem detalhada no livro. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a crueldade animal gratuita. E eu sei que muitas vezes a crueldade animal ela é imposta no livro de terror como objetivo de chocar, porque o livro de terror tem o objetivo de chocar o espectador. Mas isso é simplesmente gratuito demais e detalhado demais. Tem cenas nesse livro que fizeram eu pular páginas porque eu não queria ler isso. Sério. Eu não vou falar aqui o que acontece. Porque se é uma coisa que eu não quis pra mim, eu não quero pra vocês. Então eu não vou falar sobre isso. Mas saibam que existe. E é muito gratuita e é muito detalhada. A Beverly é a única menina do grupo. E ela tem em torno de 12 anos. Assim como os outros também têm em torno de 12 anos. Apesar dela parecer bem mais velha no filme, todos têm a mesma idade. E acredito que o fato deles terem 12 anos, que é ali mais ou menos na idade da puberdade, tenha dado margem para cenas absurdamente desnecessárias nesse livro. Como, por exemplo, em vários momentos, o livro descreve basicamente o corpo dela e como ele está se desenvolvendo e como ela está se tornando mulher. E isso também adicionando ao fato de que o pai dela é praticamente um pedófilo em potencial. E tudo isso dá mais ênfase ainda nesse ponto. Um momento perfeito pra mim dar um exemplo pra vocês é uma cena que na verdade existe no filme, que é a cena da pia, que ela tá no banheiro sozinha e ela começa a ouvir vozes da pia e ela vai olhar e aí começa a jorrar sangue, etc. E suja o banheiro todo, suja ela também. Enfim, toda essa cena gera uma tensão ali de quando ela tá olhando, tá ouvindo vozes, tem aquele sonzinho de que você sabe que vai vir um susto. E qual é a melhor maneira de você descrever a ansiedade de uma pessoa e o medo de uma pessoa no livro? Ela tá suando e com as mãos tremendo? Não. Por que não falar sobre os seios da menina, né? Por que não falar sobre os mamilos da menina, de 12 anos? Isso sem falar na cena final da primeira parte do livro, mas calma que a gente vai chegar lá. E se você tá achando essa resenha interessante, você tá gostando de me ouvir falar e quer me ouvir falar um pouco mais, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Também deixa o seu gostei no vídeo pra me incentivar a postar mais vídeos. Vamos fazer esse canal crescer. Agora o racismo. Um dos personagens ali que compõe o grupinho principal é negro, o Mike, no caso. Que, aliás, na segunda parte do livro foi o único que não saiu de Derry e não fez sucesso e não ficou rico. No livro, o Buller, Henry, tem um ódio especial pelo Mike, que meio que provém do pai do Henry, que é um racista muito, muito, muito forte, que acha que todos os negros são uma raça horrível que tem que ser exterminada. Mas não é desse racismo que, tanto no livro quanto no filme, é retratado como algo ruim que eu quero falar. Eu quero falar sobre o racismo que está escondido dentro das piadinhas do livro, que são retratadas como uma coisa boa, uma coisa normal, ali dentro do círculo das crianças protagonistas. O Richie Tozier, esse daqui, é o garoto boca suja do grupo. É aquele que fala o que pensa e às vezes se dá mal por isso porque acaba falando o que não devia.
E uma das coisas que é bem forte na personalidade dele no livro, que foi amplamente cortado do filme, isso não existe no filme, é que ele faz vozes. Ele faz aquelas imitações, sabe? E ele tem várias imitações. Por exemplo, o policial irlandês, o Pancho Villa e o garoto negro. Ele fala errado e fala coisas como: não me jogue no tronco, não me bata, e chama as pessoas de sinhá e senhor. Todo mundo acha isso lindo e engraçado, e todo mundo dá risada. E eu sei da época que o livro foi escrito, e eu sei da época que ele se retrata, mas isso não deixa as pessoas menos desconfortáveis por conta da época, ou a desculpa que for. E eu sei que eu não sou a pessoa que deveria estar aqui falando de racismo, até porque eu não sofro nenhum tipo de racismo. Mas eu tô falando sobre o que tá ali no livro, né? O que eu li, o que me deixou desconfortável de estar ali retratado e tá sendo, assim, amplamente distribuído. Entretanto, eu meio que não posso só falar mal do livro aqui, então vamos falar sobre os pontos positivos, porque tinha que ter ponto positivo pra mim me animar de carregar essa coisa de 1,5 kg na minha mochila durante meses, inclusive ler no ônibus, etc. As histórias em que não era só enrolação, eram histórias de verdade. Porque conta várias histórias do passado de Derry, várias histórias ali dos outros ciclos de assassinatos, outros ciclos da coisa acordada. Também conta um pouco mais sobre o modo como a coisa influencia a cidade, como a violência é muito, muito presente, embora as pessoas finjam que não veem. Guarde essas palavras. As cenas de ação e de terror são muito, muito boas. Muito bem escritas. São aqueles tipos de cenas que você tá lendo e você tem que continuar lendo, você tem que saber o final. Você tem que chegar, pelo menos, até o final daquela cena de ação. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você pode até pensar, mas eu sei o final, mas você não sabe o que acontece ali. E em todo momento você fica, meu Deus, eu preciso saber o que acontece, preciso saber o que acontece, preciso saber o que acontece. Porque essas cenas, realmente mesmo, as cenas que o Pennywise aparece, ele se transformando em lobisomem, ele assumindo a sua forma verdadeira, todas essas cenas, assim, de ação e de terror são muito boas. Em suma, eu não sei dizer exatamente qual é a minha opinião formada sobre esse livro, porque durante toda a leitura eu dividi opiniões muito extremas entre 8 e 80, então ou eu tava amando ou eu tava odiando. Pra fazer uma média, eu acredito que valeu a experiência de ler esta coisa bem pequena, porque as cenas que eu gostei muito, e as cenas que eu não gostei de verdade, então não dá pra mim falar que eu não gostei dele todo, porque houveram várias partes que eu gostei, e não teve como dizer que eu gostei dele todo, porque, cara, não tem como você gostar dele todo. Quando você chega praticamente a última cena da primeira parte da história, de quando eles ainda são crianças. E é exatamente essa cena que eu sei que vocês estavam esperando até agora. Inclusive, Tawane, um beijo pra você que me mandou direct. Exigindo que eu falasse dessa cena, porque eu fiz votação no Instagram entre 2 tipos de vídeos, quais vocês queriam que eu fizesse, e o It ganhou. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a cena da orgia infantil. Acontece o seguinte, eles derrotaram a coisa na primeira parte ali, até aquela parte ali que acontece no filme lá, que eles derrotam a coisa. E o que acontece depois daquilo? Eles vão embora, eles vão sair dali, eles estão no meio dos esgotos. Que foi muito mais difícil de chegar na coisa no livro do que no filme. Onde eles simplesmente, vamos aqui seguir essa linha reta e vamos chegar lá. Não, foi muito mais difícil até eles chegarem real no esconderijo da coisa. Então eles teriam que voltar tudo isso de volta. E meio que a força que tava ali com eles, dando suporte a eles, ela meio que começa a sumir. Não exatamente sumir, mas ela meio que começa a diminuir, segundo o livro. E eles se perdem, começam a entrar em pânico, achando que vão morrer de fome. E eles meio que começam a deixar de acreditar no poder da amizade, começam a se distanciar uns dos outros, porque no livro não existe aquela cena de briga que existe no filme, em que eles se separam e, vocês são loucos, não sei o que, não sei o que. Não, no livro o tempo todo eles são lá super amigos, super unidos, não tem essa desconfiança. E isso começa a aparecer só nessa parte, só nesse finalzinho. Ok, eles estão perdidos.
E aí o que a Beverly pensa? Ah, eu preciso fazer alguma coisa que vá deixar a gente mais unido, que vá resgatar a nossa união, resgatar o nosso poder da amizade. Vou fazer sexo com todos eles. E é exatamente isso que acontece. No escuro dos esgotos e em todo no meio da sujeira dos esgotos, porque eles estavam absurdamente imundos, porque tiveram todo um processo de estar lá andando por água de esgoto. Imagino que no livro ele descreve como eles estão sujos, não é? Não, é totalmente ignorada essa parte. É, quando ele tem que descrever, ele não descreve. E a Beverly faz sexo com todos os 6 garotos, um por um. Alguns têm uma descrição mais detalhada do que os outros. Alguns são só, aconteceu. E os outros têm uma descrição absurdamente detalhada. E eu não sei, sério, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei como eu fiquei quando eu li. Eu tava desacreditada que aquilo tava real acontecendo. Eu tinha ouvido falar que acontecia, mas eu não queria acreditar, não queria entrar na minha cabeça que alguém escreveu isso e publicou no livro. E o livro foi publicado com essa cena e continua até hoje pra você comprar e ler sobre isso. Porque são crianças. E não importa qual é o contexto, são crianças, isso não existe. E nem deveria existir. E eu fiquei horrorizada. E depois que acaba, é simplesmente, ok, vamos fingir que não aconteceu. Encontram magicamente o caminho de volta, porque eles voltaram a acreditar em si mesmos. E aí, no final, eles fazem a promessa de que se a coisa voltar, eles vão voltar. E é assim que acaba a primeira parte. Tem aí uma cena e no final da segunda parte, onde eles enfrentam a coisa novamente. Aí tem toda uma finalização, etc. Eu não vou contar o final pra vocês, porque isso seria muita sacanagem, mas depois disso, eu meio que já tava completamente desligada emocionalmente do livro. Então, foi só um final pra mim. E esse foi o vídeo, gente. É minha primeira resenha de livro em vídeo, então desculpe se eu deixei alguma coisa de fora. Desculpe se eu não falei alguma coisa e desculpe pela minha revolta. Eu nunca gravei um vídeo tão revoltado na minha vida, tá? Pessoas que gostam muito do livro, perdão por ter xingado o livro que vocês gostam. Não precisam me xingar nos comentários, não tem como vocês negarem as partes que eu falei aqui. E se você conseguir assistir até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Me ajuda a fazer esse canal crescer, me ajuda a fazer isso dar certo. Deixa seu gostei aqui embaixo pra mim saber que você gostou do vídeo e que você quer mais resenhas de livros por aqui. Aí conforme for lendo, eu venho trazendo pra cá. Então é isso, e até o próximo vídeo.